Boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos? Boa noite, turminha, segurança do trabalho, segundo período. Gente, hoje, disciplina higiene do trabalho / ocupacional, né? Então, higiene ocupacional. Tá aqui meu telefone, tá aqui meu e-mail. Tendo dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, se sintam confortáveis, me chamem aqui, por favor. Essa aula vai ser bem objetiva e bem rápida. A gente vai falar sobre conceitos básicos envolvendo a higiene do trabalho / ocupacional. A partir daqui eu vou falar higiene ocupacional. Então, o que a gente vai rever aqui, na verdade, né? Porque a gente discutiu isso também no primeiro período, inclusive em aula presencial. Então vamos lá. Nós temos aqui os agentes, eu coloquei agentes / riscos, né? Agente é quando eu tenho, exemplo, um agente físico, químico ou biológico, aonde que não foi comprovado que a exposição ao mesmo gera dano à saúde. Isso a gente pode considerar como agente. Exemplo, eu estou num ambiente agora, dentro de uma sala, e neste exato momento o ventilador, o ar-condicionado está gerando ruído. Esse ruído é um agente ambiental. Por quê? Porque não é comprovado que o ruído, que a exposição ao ruído que é emitido aqui, não é comprovado que ele gere dano à minha saúde auditiva. Ou seja, o risco, o que é a exposição a esse risco, né? No caso, o risco físico é quando é comprovado que a intensidade do ruído pode gerar perca auditiva. Ou seja, a minha exposição, né, a este agente pode gerar perca auditiva. Então, essa é a diferença, tá? Exemplo, o colaborador tem exposição à poeira. Ok, nós vamos considerar a poeira como agente. Por quê? Porque não é comprovado que a exposição, a concentração da poeira ali gera doença respiratória. Agora, quando for comprovado de que ela vai gerar doença respiratória, o colaborador tiver exposição, aí nós vamos chamar de risco. Então, na prática, se eu falar agente vai estar correto, se eu falar risco também vai estar correto. Ok, gente? Então, vamos lá. O que são os riscos ambientais? São os agentes físicos, químicos e biológicos encontrados em ambiente de trabalho, que em função de sua natureza, o que seria a natureza? Foi liberado um gás ali e ele tem uma natureza de ser tóxico, outro vai ter uma natureza de ser inflamável, outro pode ter uma natureza de ser corrosivo, outro pode ter uma natureza de ser irritante. Então isso é a natureza do risco. Concentração, a concentração, exemplo, quando eu falo de poeira, eu estou falando de concentração. Quando eu falo de gás, eu estou falando de concentração. Quando eu falo de vapores, estou falando de concentração. Intensidade, exemplo, eu tenho exposição a ruído. Não existe concentração de ruído, existe intensidade de ruído. Eu tenho exposição à vibração, então existe uma intensidade de vibração. Eu tenho exposição à radiação, seja ela ionizante ou não ionizante. Então existe a intensidade da radiação, tá? Então, em alguns riscos ambientais eu vou usar o termo concentração para quantificar e medir. Em algumas situações eu vou usar o termo intensidade. E aqui também, né, depende muito também do tempo de exposição. São capazes de gerar dano à saúde ao trabalhador. Então, qual é a diferença dessa aula, professor, para a aula lá dos... Porque lá no primeiro período só abordou esse termo aqui também. Bom, vamos lá. Aqui na higiene ocupacional, nós trabalhamos somente os agentes ou riscos físicos, químicos e biológicos.
É isso que a gente precisa entender. Não vamos trabalhar nessa disciplina a exposição a aspectos ergonômicos e a aspectos de acidente, tá? Então vamos trabalhar o que? Com 3 classificações. Então, o que são agentes ou riscos físicos? Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia nas quais possam estar expostas aqui o trabalhador. Então vamos lá, o ruído é uma forma de energia. O ruído é uma energia mecânica que se propaga no ar e o colaborador pode estar exposto. Como que eu vou medir ruído? Intensidade. Aí nós vamos saber a unidade de medida que eu avalio esse agente, decibéis. Veja bem, o objetivo da disciplina depois é aprender a calcular o ruído. É fácil? Não, gente. Tem que ter paciência, tem que ler, tem que assistir a aula 1, 2, 3, 10 vezes, se for necessário para entender, tá? Vibração também é uma forma de energia, são energias mecânicas. A vibração é prima do ruído, que se propaga no ar, assim como a pressão anormal, está mais relacionada à pressão hiperbárica. Então veja bem, a vibração a gente mede em metros por segundo ao quadrado. A pressão anormal é um assunto para a gente discutir detalhadamente, mas no caso aqui eu vou fazer uma correlação à pressão hiperbárica. Então a pressão, né, é uma pressão muito relacionada ao nível do mar, tá? Temperaturas extremas, ou seja, são energias térmicas que o colaborador poderá ter exposição. Essa energia térmica ela é medida em graus Celsius. Pode ser uma temperatura elevada, ou seja, uma temperatura positiva, ou pode ser também uma temperatura extrema negativa, mas ela é medida em graus Celsius. Temos aqui a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Como eu vou medir, quantificar essa radiação em nanômetros? São energias eletromagnéticas que se propagam no ar. Então veja bem, ruído, vibração, pressões anormais, energias mecânicas, temperaturas extremas, energias térmicas, as radiações ionizante e não ionizante, energias eletromagnéticas. E aí cada tipo de energia, para cada tipo de energia existe uma unidade de medida, na qual eu vou conseguir calcular, na qual eu vou conseguir quantificar. Nós vamos ter que quantificar também os agentes ou riscos químicos. São as substâncias, compostos de substâncias ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, então via aérea, via cutânea, estou falando de pele, e via ingestão, via oral. Então pele, boca e nariz são agentes que conseguem gerar a contaminação do trabalhador pela pele, pela boca e pelo nariz. Temos aqui poeiras e fibras, são partículas sólidas suspensas no ar, que o colaborador poderá ter exposição. Qual é a grandeza, Tiago? Aqui, no caso, a gente fala da concentração. E no caso aqui, na maioria dos casos, medidos em miligrama por metro cúbico, ou ppm, ou fibra por centímetro quadrado ou centímetro cúbico. Ah, professor, não entendi nada. Não tem problema, não é para entender. Neste exato momento eu quero que você estude e lembre, falei de poeira, fibra, eu estou falando de agente de riscos químicos, tá? Temos aqui névoas e neblinas, são primas também, assim como a poeira e fibra. Partículas líquidas suspensas no ar. Temos aqui gases e vapores. Gás é tudo aquilo que vive em seu estado natural, então o ar que você inspira e expira neste exato momento está composto por gases: nitrogênio 78,1%, oxigênio 20,9%, 1% outros. Vapor é basicamente uma substância sólida ou líquida, uma vez que vai para a fase gasosa através de aquecimento, é chamado de vapor. Então a gente vai estudar e quantificar isso aqui também, tá? Em ppm, partes por milhões. Fumos, da mesma forma,
E aqui aerodispersóides. São partículas também que são avaliadas. Isso aqui são termos de normas de higiene ocupacional. A gente vai estudar definições. Talvez a gente não vai conseguir aprofundar em todos aqui, mas garanto para vocês que no mínimo poeiras e fibras a gente vai sim fazer conta, calcular, para aprender a quantificar. Temos aqui também os agentes biológicos, ou agentes ou riscos biológicos. São seres vivos, na maioria são micro-organismos, né? Unicelulares, tem uma célula só, são seres vivos. Então os vírus, como exemplo o Covid-19, situação que a gente está vivendo hoje, depois dessa pandemia todo mundo vai dar uma atenção maior, gente, aos agentes e riscos biológicos, tá? Podem ter certeza que a cultura relacionada à segurança do trabalho vai mudar e muito, mas e muito relacionado a isso aqui, porque geralmente é um assunto que a segurança do trabalho ignora em muitas situações. Só não é ignorado em serviços de saúde. Por quê? Porque lá vai ter uma concentração excepcional de agentes biológicos. Mas acho que a indústria, de maneira geral, vai passar a ter uma atenção mais voltada aos agentes biológicos, tá? Temos bactérias, fungos, bacilos, parasitas e protozoários. São seres vivos, seres unicelulares. Então, como diferenciar a segurança do trabalho para a higiene ocupacional? A segurança do trabalho, ela trata de forma qualitativa e, nesse caso aqui, ela estuda medidas de controle, tanto para agentes físicos, químicos, biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Não existe agente ergonômico nem agente de acidente, tá, gente? Agora, a higiene ocupacional não, ela trata os agentes físicos de forma qualitativa e quantitativa, os agentes químicos de forma qualitativa e quantitativa, e os agentes biológicos de forma qualitativa e quantitativa. Nessa disciplina aqui a gente não consegue estudar avaliações quantitativas de agentes biológicos. Por isso fica a recomendação para fazer especialização em higiene ocupacional, que a escola vai abrir futuramente. Então nós tratamos especificamente isso aqui e o foco é na doença. Esse é o foco da disciplina, tá? Determinar se o ambiente é insalubre ou não é insalubre. Se o trabalhador aqui, ele vai ter direito, exemplo, de receber o adicional de insalubridade ou não. Então esse é o foco da disciplina. Tem uma mera parte de aspectos ergonômicos que a higiene ocupacional também trabalha, tá? A gente não vai ter tempo de trabalhar nessa disciplina, mas tem uma parte sim que vai envolver a higiene ocupacional, tá, gente? Bom, e aí eu coloquei aqui as vias de contaminação que o trabalhador pode ter dependendo do tipo de agente, ó. Então aprender esses termos aqui, aprender a falar é muito importante, tá? Então, exemplo, quando eu tenho exposição a um agente pela boca, a gente vai chamar de contaminação via oral. Quando é pela pele, via dérmica, ou você pode chamar também de via cutânea. Aqui no caso, pelo nariz, a gente chama de via respiratória ou via aérea, não tem problema. E em muitas situações você usa o termo inalação, né? Mas quando a gente fala via, é via aérea ou via respiratória. Aqui ocular, via ocular, e aqui via auditiva. Não é para confundir as vias de contaminação, ou seja, são as formas que um agente consegue entrar, penetrar no organismo. Não é para confundir essas vias de contaminação com as vias de propagação, com a trajetória dos riscos. Tem muita gente que confunde isso aqui. Então isso aqui é uma coisa, então são as formas de entrada do agente no organismo. Agora aqui são as formas que o risco se propaga. Qual é o caminho que ele toma? Então, ó, são os meios nos quais os agentes físicos, químicos ou biológicos propagam-se no ambiente, espalhando pelo ar e com trajetória no corpo. Então, repare,
Essa via de propagação é a trajetória que o agente toma até chegar no organismo, até chegar no trabalhador. Então, depois das vias de propagação, nós temos as vias de contaminação. São duas situações diferentes. Separei aqui via aérea, que a maioria dos agentes vão se propagar pelo ar. Exemplo, eu falo poeira, eu vou medir em concentração, miligrama por metro cúbico ou ppm, mas ela se propaga pelo ar. Aí se eu pegar um agente físico, o ruído, é uma energia mecânica que se propaga no ar. É medida em você avalia a intensidade, é dado em decibéis, mas se propaga pelo ar. Então é o trajeto do agente ou do risco ambiental, tá? Então existe duas formas, via aérea e via cutânea, ou seja, pelo ar e no caso aqui através do contato. São as duas formas de propagação. Pode ser discutidas outras situações, mas vamos ficar com essas duas aqui a princípio, tá bom? Gente, é isso. Se surgiu dúvida, vai surgir, né? Me chamem aqui, façam perguntas. Abraço, tudo de bom para vocês.